Nós vamos iniciar hoje, gente, com um texto base de Filipenses capítulo 3, o verso 12 ao 14. Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 14, o apóstolo Paulo, ele vai nos conduzir em uma palavra mostrando que o crescimento espiritual, a maturidade cristã é algo que tem que ser buscado e que deve ser contínuo. Então ele vai dizer assim, Filipenses 3, 12 ao 14. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para o alvo, não é aqui? Mas prossigo para alcançar aquilo para o que já fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, gente? Que maravilha! Eu acho interessante que, quando veio no meu coração trabalhar esse tema, maturidade cristã, veio no meu coração a visão de algo que o Senhor, Ele quer nos conduzir. Ele quer nos conduzir à maturidade, que sem maturidade nós vamos agir como criança, nós vamos ter atitudes de criança, nós vamos exercer uma liderança muito frágil, porque o líder, ele precisa aprender a cada dia mais crescer, amadurecer. Como Paulo falou, o líder precisa ter a visão de que há um propósito quando nós fomos chamados. Há um propósito. Paulo vai dizer aqui que não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. O que ele está falando? Que quando ele foi chamado, ficou claro para ele que havia um propósito, havia um futuro, havia algo que ele tinha que fazer, havia algo que ele tinha que realizar, havia uma obra que ele tinha que desenvolver. Então, ele entende que para chegar nesse lugar, para fazer isso que o Senhor o tinha chamado para fazer, ele precisava amadurecer. Então, ele vai dizer, eu faço uma coisa, eu esqueço aquilo que ficou para trás e eu corro, ou eu avanço para aquilo que está diante de mim. Isto é, eu estou trabalhando o meu crescimento dia após dia. Para ficar um pouco mais claro para a gente, eu quero hoje colocar aqui um subtítulo para a nossa reflexão, que é Superando Limites, ou Superando Obstáculos. É interessante quando se pensa em maturidade, porque maturidade é algo que você vai vivendo, você vai experimentando, isso vai acontecendo dia após dia. E você só consegue desenvolver algo excelente no que se relaciona à maturidade quando você tem uma visão de futuro, quando você tem uma visão de destino, como nós tratamos nas últimas reflexões, né? Como chegar ao seu destino. Quando você tem visão do que Deus te chamou para fazer, como Paulo, ele fala, ó, há um prêmio, há uma vocação, traduzindo, há um chamado, há algo que eu tenho que fazer. Então ele fala, para mim chegar a esse lugar, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Nós não podemos temer o futuro, nós não podemos temer os desafios, nós não podemos temer os obstáculos, nós não podemos temer o gigante. Por quê? Porque para o lugar que Deus vai nos levar, uma coisa que nós temos que aprender é superar os obstáculos, superar os limites, inclusive os nossos limites. Superar os nossos limites. É muito importante você pensar nisso. E às vezes quando falamos de futuro, quando falamos de alcançar metas, de chegar ao nosso destino, de chegar aonde
temos sonhado, ou até mesmo, às vezes você tem até orado, às vezes vem um medo assim no nosso coração, e às vezes ficamos com aquele olhar para o passado, algumas coisas que não conseguimos fazer, algumas dificuldades que nós enfrentamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. O inimigo, ele não se interessa com o seu passado. Interessante. O inimigo, ele não se interessa com o seu passado. Não tanto com o seu presente, mas muito com o seu futuro. Por quê? Presta atenção. O inimigo, ele não se interessa com o seu passado. Acabou. O que ele tinha que fazer já fez. Se você rompeu, rompeu. Se você não rompeu, né? Tanto faz. O inimigo está preocupado com o passado. Ele preocupa um pouco com o presente. Inclusive com esse momento agora. Ele está preocupado. Por quê? Porque você está sendo influenciado a pensar no futuro, a romper com seus limites, a romper com os obstáculos. Então, nesse momento ele está um pouco preocupado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A maior preocupação do inimigo é com o seu futuro. Por quê? Porque ele sabe que o seu futuro já foi determinado pelo Senhor e que se você observar as instruções, se você observar aquilo que o Senhor está te permitindo aprender nesses dias, o seu futuro é a derrota plena dele. Então o inimigo teme muito e se preocupa muito com o seu futuro. É por causa disso que muitas vezes ele tenta te influenciar a ficar focado no seu passado, para que você não construa hoje o que você vai viver no seu futuro. Então, qual deve ser a pergunta que nós devemos fazer para todos os dias? Qual é o meu futuro? O que é que me espera? O que Deus pensou para mim? E é tão interessante quando nós fazemos esse tipo de pergunta, gente. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós temos a resposta. São perguntas que têm respostas. Porque Deus conhece o nosso futuro. Amém? Glória a Deus. Deus conhece o seu futuro. Eu gosto muito daquela palavra do salmista, quando ele fala que os nossos dias foram escritos no livro. Então, Deus conhece o nosso futuro. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, né, os seus dias estavam escritos. Então, Deus já te via. Então, ele conhece o seu futuro. E se ele conhece, ele pode contar, ele pode revelar para você, ele pode revelar para mim. Claro que aí entra aquela visão do interesse. Um exemplo, por que eu coloquei maturidade, o nosso tema para essa série de mensagens? Porque você já prestou atenção que a criança, ela não tem muita visão de futuro? A criança, hoje ela quer ser uma coisa, amanhã quer ser outra, ela não está preocupada com isso. Criança, ela está vivendo o seu presente, ela está construindo o seu presente. Não é? Agora, uma pessoa adulta, ou já chegando aí na sua juventude, etc., ela começa então a pensar no futuro. Ela começa a pensar o que eu vou ser, o que eu vou fazer, o que eu vou construir, qual a profissão que eu vou adquirir. Então, maturidade está relacionado a essa visão de futuro, a essa visão do que serei, do que farei. Então, por isso o nosso tema, maturidade, principalmente maturidade cristã, porque nós estamos tratando aqui de liderança e liderança cristã. Então, o seu futuro Deus conhece. Nós podemos então entender isso, que é possível perguntar isso ao Senhor e Ele revelar ao nosso coração. Basta você lembrar de Jeremias 29:11, não é isso, gente? Jeremias 29:11 vai dizer: eu sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Observa que Ele está dizendo que Ele sabe. Amém? Glória a Deus. Eu sei os pensamentos que tenho de vós. Então, Ele sabe os pensamentos, Ele sabe os planos, né? Ele vai dizer pensamentos de paz e não de mal. Tem uma tradução que diz planos de paz e não de mal. Então, Deus, Ele sabe o seu futuro e Ele quer que você sonhe com o seu futuro. Agora, quando pensamos em futuro, quando pensamos em chegar naquele lugar onde Deus pensou para nós precisamos pensar em uma coisa que é muito importante.
A nossa vida é uma carreira. A nossa vida é uma carreira. Isto é, exige um esforço, exige um crescer diário. É tão interessante, eu gosto de pensar nisso, quando a criança, né, ela vai crescendo, ainda que ela não observe tanto, e quem mais observa isso são as pessoas próximas, pais, às vezes familiares, quando ficam um tempo sem vir, vê o quanto que a criança cresce. E isso acontece diariamente. E então ela precisa romper com alguns obstáculos. Ela precisa romper com aquele limite, aquele tamanho, né, de criança. Ela precisa ir rompendo com aquilo dia após dia. Há um esforço, há uma luta, mesmo que não muito perceptível, mas ela precisa romper com aquele limite daquela estatura pequena, e ela vai rompendo, ela vai crescendo, ela se esforça, e assim vai acontecendo. Quando pensa que não, tá lá com grande, eu vejo hoje Davi, meu filho, né? Ontem era um menininho, hoje está maior que eu. Ele teve que romper com muitas coisas, e isso é um processo diário. Assim também é na vida cristã. É necessário enfrentarmos isso diariamente. Precisamos romper com alguns limites, precisamos romper com alguns obstáculos, precisamos romper com algumas coisas que tentam nos manter numa posição pequena, numa visão pequena, e às vezes até na nossa infantilidade espiritual. Precisamos romper com isso. Líder, você precisa trabalhar isso diariamente. O Senhor tem para você um futuro. É interessante quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão de um futuro. Eu vou te levar, eu vou te conduzir, eu vou te levar para uma terra, para um futuro. E aí Abraão teve que romper com alguns limites, lembra? Quando Deus diz para ele, lá em Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3, sai da tua terra, da tua parentela. Aí estão os limites de Abraão. Deus diz para ele, sai, você vai ter que sair, você vai ter que deixar, você vai ter que romper com os laços, você vai ter que romper com algumas coisas para que você cresça e eu te leve em direção ao seu futuro. E quando Paulo escreve sobre uma carreira, no que Paulo sugere ali é ganhar, não é competir. E é interessante isso. Por quê? Porque tem gente que vive como se der certo bem, se eu conseguir bem, o que importa é que eu estou andando, o que importa é que eu estou fazendo, líder, o que importa é, eu estou na corrida, fazer o quê? Né? Deus me chamou, eu não sei se eu tenho muita opção, então eu estou correndo, eu estou fazendo, eu estou liderando a minha célula, eu estou pastoreando, eu estou cuidando daquele departamento. Queridos, é tão interessante, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso aqui. Quando Paulo vai falar sobre a competição, ele vai deixar claro que o ideal não é você apenas competir, é ganhar. É ganhar. Isto é, o processo é te levar ao amadurecimento, ao crescimento e a uma recompensa. A recompensa de lutei, venci, conquistei, né, adquiri experiência, amadureci. Então não é só competir, não é só fazer. Não é igual muitos pensam, eu estou fazendo, tá bom, eu estou fazendo, eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou cumprindo o meu propósito. Não, nós não podemos pensar assim. Nós precisamos pensar como o apóstolo Paulo está tentando ensinar aqui. Olha 1 Coríntios 9, 24. Olha que coisa interessante, presta atenção nisso. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aí que ele está falando. Ele não está falando só para você correr. Ele está falando, corra de tal modo que você alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Está vendo? Ele sempre sugere algo, o foco é ganhar a coroa.
O foco é ganhar o prêmio. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o corpo no ar, mas esmurro meu corpo e faço dele um escravo, porque, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo exatamente isso, que nessa corrida cristã, nessa busca pelo nosso destino, pelo futuro que Deus pensou para nós, um objetivo nosso é ganhar o prêmio. Ganhar o prêmio. Irmãos, rompa com os obstáculos, rompa com os limites. E um dos obstáculos e limites que muitas vezes nós enfrentamos e aceitamos é: eu estou correndo, eu estou fazendo. O que mais que o apóstolo quer? Alguns até pensam assim: o que mais que o apóstolo quer? O que mais que a minha liderança quer? Eu estou fazendo. Mas você precisa entender que o alvo daqueles que foram chamados não é apenas correr, é ganhar o prêmio. Isso te impõe, nos impõe um grande desafio, que é romper com as dificuldades, romper com a passividade, romper com os limites, saltar as muralhas, saltar os obstáculos. Deus te chama para romper, para crescer, para amadurecer. Amém, gente? É necessário que possamos praticar isso. Eu estava pregando domingo em Ibirité e dizendo para o pessoal que quando pensamos em superar obstáculos e chegar ao nosso destino, ao futuro que Deus pensou para nós, é tão importante a gente dar uma olhadinha em José, porque José, ele tinha essa visão clara daquilo que Deus tinha para ele, do que Deus tinha pensado para ele, dos sonhos de Deus, do seu futuro. Eu acho tão interessante, gente, tão interessante, quando José, ali perto da sua morte, José vai chamar e exigir que eles prometam, jurem para ele, que os seus ossos não seriam enterrados no Egito. Olha a visão de José. José já tinha uma visão do futuro, daquilo que Deus faria, da libertação do seu povo. Eu acho isso tremendo. Olha para você ver Gênesis 50. Gênesis 50, do verso 24 e 25. Olha o que José faz para mostrar e revelar de forma tão simples sua visão de futuro. Como eu falei ali em cima, qual é o seu futuro? Eu não sei. Deus conhece o seu futuro e Deus pode revelar para você qual é o seu futuro. Basta você buscar isso. Olha aqui, Gênesis 50, 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Olha a visão de futuro. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Olha aí, levem os meus ossos daqui. Gente, presta bem atenção. José já tinha a visão do futuro. José já tinha a visão de que Deus tiraria toda a sua família, todo o seu povo, que seria tirado dali. Então diz: olha, não enterre meus ossos daqui, enterre os meus ossos na terra da promessa, no futuro, naquilo que Deus tem para mim, para nós. Aleluia! Queridos, estamos amadurecendo. Aleluia! É essa visão que você precisa ter. Essa visão de crescimento diário, de amadurecimento, de visão do futuro. Quando a gente para pensar nisso, nessa busca por um juramento que os seus ossos não seriam enterrados ali, gente, pensa comigo, mais ou menos 360 anos depois, os ossos de José foram enterrados em Siquém. 360 anos depois, mais ou menos 360 anos. Josué 24, 32, 33 vai dizer que os ossos de José foram enterrados em Siquém. Preste atenção, quando você tem visão do futuro,
Que coisa maravilhosa. Olha a importância de você enxergar o futuro, a importância de você visualizar o que Deus tem prometido para mim e para você. Eu queria deixar essa palavra ao seu coração.